Começando mais um teste de sistema ADAS aqui no canal, e o carro da vez, que na verdade é uma picape, é a Mitsubishi Triton Katana. Tem muita gente que fala Katana, mas a Mitsubishi diz que se pronuncia Katanako. Enfim, chama do jeito que você quiser. Nesse vídeo nós vamos conferir se essa picape consegue dirigir sozinha. Nós vamos testar ACC, que é o piloto automático adaptativo. Nós vamos falar de sistema de permanência, de alerta de faixa, também de sensor de ponto cego, frenagem automática em manobras. Enfim, a gente vai conferir cada um dos sistemas de assistência à condução. Ih, rapaz, a placa ali tá caindo lá. Eita, agora que eu vi. Pra gente entender se ela faz um bom trabalho quando o assunto é ADAS. Como de praxe, antes de pegar a estrada, vamos falar sobre as configurações do sistema ADAS. Praticamente todas elas são feitas aqui pelo painel de instrumentos. Tem aqui apoio ao condutor, e aí você encontra faixa, que seria o alerta de saída de faixa, você pode desligar. Ângulo morto é o sensor de ponto cego, que você também pode desligar. Travão de emergência é a frenagem automática de emergência, e você tem tanto a dianteira, que é aquela para veículos, pedestres e tudo mais, e esse pedal mal aplicado basicamente é uma frenagem automática em manobras. Apoio ao estacionamento em relação aos sensores e as câmeras, alerta de tráfego cruzado traseiro. Aqui você pode colocar um temporizador, caso você queira, não sei para quê, mas pode, e o alerta de temperatura baixa. São pouquíssimas configurações, como vocês viram. E depois de ver elas, vamos então para a estrada testar a Triton na prática. Eu vou falar para vocês sobre o sistema de alerta de saída de faixa. Por que é alerta? Porque ele não corrige no volante, nem nos freios. Que decepção, hein? Uma picape dessa na versão top de linha, que é a Katana. Daqui a pouco a gente fala sobre o preço dela. E não corrige no volante, nem no freio. No freio já seria ruim, mas seria melhor do que não fazer nada. E então, infelizmente, o que eu vou conseguir mostrar aqui para vocês é um alerta que ele vai aparecer no painel de instrumentos. Então vamos deixar ela sair aqui para o lado para vocês verem, ó. Olha lá, vibrou o volante, piscou a faixa ali do lado direito e também um alertinha. É só isso. Lembrando que isso funciona acima de 60 km por hora e também não tem, claro, se não tem nem a permanência, quem dirá a centralização de faixa, que é aquele que realmente coloca o carro no meio para dirigir sozinho. E isso nem pensar, né? A correção que é mais básica já não tem. Mas vou mostrar aqui de novo para vocês, ó. Então saiu pro lado, ó, vibrou o volante e piscou ali no painel de instrumentos. Eu já vou falar do preço para vocês já no começo do vídeo. Nessa versão Katana custa 350 mil reais arredondando, não tem opcionais, isso já na linha 2027, e aparentemente as pinturas são gratuitas. Eu vou averiguar melhor isso depois, mas no site não especifica preço para elas, e se não tem preço a gente deduz que é de graça, né? Eu vou aproveitar esse momento aqui também para pedir para você deixar o seu like aqui embaixo e hypar o conteúdo. São duas funções gratuitas, é de graça, tudo que é de graça a gente gosta, ou quase tudo. Então você pode ajudar nosso canal dessa forma sem gastar um único centavo. É só se arrastar os comentários ali pro lado que você acha essa opção gratuita. Vamos agora à frenagem automática de emergência, que detecta veículos e pedestres. Não fala nada sobre ciclistas, mas diz no manual que pode não detectar motos. E de moto para bicicleta a gente tem ali uma boa semelhança, né? A bicicleta é até mais fininha, mais difícil de detectar. Então é provável que para ciclista não vá funcionar a frenagem automática. Lembrando que ela funciona acima de 10 km por hora, sendo que para pedestres e carros parados ela vai funcionar até 80 km por hora somente. Lembro também que ela não atua quando você vira o volante o suficiente para evitar aquela colisão. Então vamos supor que vai ter colisão aqui, eu virei bem rápido o volante, ele detectou que eu vou conseguir evitar a colisão, aí ele não vai fazer a frenagem automática. Provavelmente vai fazer o alerta, mas não a frenagem. E se acontecer da frenagem parar completamente o carro, ele não vai manter o carro parado, ele vai liberar os freios após somente 2 segundos. Isso eu não acho muito legal, porque às vezes ele evitou uma colisão, chegou a parar completamente o carro, e aí se você desmaiou, alguma coisa assim, ele vai liberar os freios e aí você vai acabar tendo uma outra colisão, talvez mais fraca, mas vai.
Como que funciona a frenagem automática de emergência? Eu lembro vocês que isso praticamente em todo o carro. Se tiver um risco de colisão, ele vai fazer um alerta. Se você não pisar no freio, ele vai fazer isso por você. Se você pisar pouco no freio, então vamos supor que você não pisou o suficiente, ele vai fazer uma força adicional para evitar aquela colisão, mas nem sempre ele consegue evitar totalmente. Então o que ele faz é diminuir a velocidade do carro. Às vezes você bateria a 120, mas ele bate a 100, bate a 80, bate a 70, bate a 50, quem sabe? E isso, claro, ajuda a reduzir os danos desse acidente. A frenagem em si vai ser difícil a gente mostrar aqui para vocês, porque envolve até uma situação de maior risco de segurança. Mas eu vou tentar mostrar pelo menos o alerta. Pra gente testar então, ó, vou só acelerar um pouco mais rápido aqui em relação ao caminhão, ó. Vocês viram, né? Já deu o alerta ali no painel. Lembrando que atrás aqui, o outro carro tá super distante, né? O carro mais próximo. Por isso que eu fiz esse teste aqui freando um pouco mais em cima. Mas o alerta eu achei ele bem discreto. Ele aparece ali somente num cantinho do painel e tem um alerta sonoro, né? Poderia, quem sabe, aparecer ali no vidro, como acontecia em alguns carros um pouco mais antigos, né? Mas que ficava mais visível. Alguns dá até uma vibração no banco, ou no próprio painel, aparece no painel inteiro. Aqui eu achei ele um pouco discreto, mas funciona, vocês viram. E nesse caso aqui ele não precisou ativar a frenagem, tá? Eu não senti ele nem auxiliando. Vamos agora ao ACC, que é o piloto automático adaptativo, que tem a parada automática, mas com ressalvas. Daqui a pouco eu vou falar isso para vocês. Primeiro eu cito que você pode também selecionar o piloto automático convencional, aquele que ele só vai acelerar até a velocidade que você programou, mas não vai fazer o controle de distância em relação ao carro da frente, também não vai frear o carro, nem nada disso. O ACC, o adaptativo, ele funciona entre 0 e 144 km por hora, mas a velocidade mínima que você consegue definir é 30 km por hora, e só vai funcionar abaixo de 30 se tiver um carro na sua frente. Se tiver nessa situação aqui, ó, 100 carros na frente, não adianta abaixo de 30 por hora que ele não funciona. E eu também ressalto que o manual diz várias vezes pra gente que esse ACC não é feito para ser usado na cidade. Ele diz que não é destinado, né? Funciona na cidade, eu vou mostrar pra vocês como que ele funciona, se ele funciona bem ou não, mas o manual já disse que não é o ambiente mais adequado para ele. O manual também informa pra gente que ele não reage a veículos estacionados ou em baixa velocidade. Em baixa velocidade, ele até reage. A questão é, se você estiver aqui a 100 km por hora e tiver um carro a 10 por hora na sua frente, aí sim é provável que ele não reaja. Agora, se você também estiver devagar, ele vai reagir, a gente sabe disso. Mas eu tenho que passar o que o manual diz pra nós. Também ressalto que não funciona com os modos de condução off-road. Eu estou usando aqui o modo Eco nesse carro. No modo 4x2 de tração, você só tem dois modos de condução. O normal, que é o normal, e o Eco, para ser mais econômico. E o legal é que pelo painel de instrumentos você tem a opção de deixar o ACC mais econômico também. Então nesse caso aqui a gente espera que ele seja mais suave, justamente por esse motivo. Eu vou então ligar o ACC, né? Tô falando dele, não liguei. Vou setar aqui uma velocidade, ó. Eu vou programar 110 km por hora. Ele ainda não detectou o carro na frente, eu tô na tela aqui do ACC. Lembrando que eu coloquei a distância mais próxima possível, mas você regula a distância aqui se quiser deixá-la um pouco maior. Ó, apareceu um Lancer ali no painel indicando que tem um carro à frente. Vocês estão vendo que ele já está diminuindo a velocidade, está diminuindo bastante porque esse Meriva está bastante devagar, tá bem lento. Ó, já está reduzindo aqui para 80 km por hora. Ó, menos ainda, tá baixando, tá baixando. E essa frenagem foi bastante suave, como vocês viram. A gente estava ali a 110 km por hora, quase 100 por hora, né? E mesmo assim ele conseguiu reduzir para 70 e pouco, numa boa, sem dar nenhum tranco, sem ser muito agressivo. Muito bem. Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou dar seta para a esquerda, ele vai deixar de detectar o Meriva, e agora ele está acelerando sozinho. Só que eu vou pisar no freio. Por qual motivo? Tem um radar de 70 aqui na frente. Não tô afim de tomar multa hoje não. Agora que passou o radar, vamos resetar aqui a velocidade, tá no 110. Vamos ver como que ele vai fazer essa retomada de velocidade. Até o momento fazendo bem, ó, não tá acelerando muito. Às vezes esse câmbio segura um pouco o giro ou sobe bastante o giro, demora para passar a marcha.
mas é uma característica do câmbio e não exatamente do ACC, não é ele que está sendo exagerado. Ó, detectou carro na frente, já está então diminuindo aqui a velocidade. Continua programado em 110 km por hora, tá, pessoal? E a gente vê que até o momento ele está sendo bastante suave. E eu lembro também que ele usa tanto o radar frontal quanto a câmera aqui para medir a distância em relação ao carro da frente, para ficar monitorando o trânsito, né? Isso significa também que em condições de muita chuva, muita neblina, um sol muito forte, ó, vou pisar no freio porque eu vou entrar aqui à direita. Vocês viram que ele estava acelerando até os 110, né? Em condições de mau tempo, de modo geral, a câmera fica ofuscada. Sabe o que é isso? Não é quando aparece um fusca na câmera. É quando você põe uma luz muito forte. Então você ofusca a visão, você fica com a visão deturpada, digamos assim. Olha que linguajar bonito. Você atrapalha a visão. Então, por conta disso, é provável que o ACC não funcione ou não funcione tão bem. Agora a gente vai pegar aqui a Avenida dos Bandeirantes. Isso significa que é o nosso lugar de sempre para testar o ACC. Será que funciona bem na cidade? Vamos descobrir agora. É lógico que aqui eu vou programar uma velocidade mais baixa, então eu vou colocar em 52 km por hora. Tá mantendo bem a velocidade até então, lembrando na distância mais próxima em relação ao carro da frente. Ó, o courier vai sair, não vai mudar a velocidade porque nós já estamos ali nos 50, 52 que eu havia programado. Ó, ele tá diminuindo um pouco a velocidade, ele fez até uma redução de marcha aqui, ó. Tá 47, eu vou jogar aqui pra esquerda, vamos ver se ele aumenta um pouquinho a velocidade. Ó, aumentou um pouquinho até os 51, 52 que eu defini, passo marcha. Até o momento, eu mantendo muito bem, até porque a gente tem quase zero de variação de velocidade nesse momento. Agora eu quero ver esse ACC numa situação um pouco mais intensa, digamos assim. Ó, agora eu vou fazer o quê? Eu vou programar para 60 km por hora. Não está acelerando por conta do caminhão. Vamos cair para a faixa da esquerda e ver o que acontece. Já reduziu marcha. Olha, sinceramente, aqui eu já acho que está acelerando um pouquinho mais do que deveria. Pouca coisa, mas por estar o ACC no modo eco, acho que ele poderia ter sido até um tiquinho mais suave. Mas longe de ser realmente agressivo, muito forte, tá? É que pro meu gosto, eu prefiro fazer uma aceleração bem linear para economizar combustível e deixar até a viagem mais confortável nesse sentido. Acho que a gente vai parar aqui na frente, vamos ver como que ele vai parar, ó. Vamos ver se ele vai diminuir, ó. Eu já teria diminuído antes, porque eu vi que o carro da frente está freando. Mas até agora, suave. Bem tranquilo. Tá tudo bem, parando certinho. Tudo certo, ó. Parou só essa finalzinho aqui que foi um pouquinho mais forte. Mas vocês viram o que aconteceu, né? Eita, que pena, hein? E o motor desligou aqui por conta do sistema Start-Stop que está ativado. Inclusive o Start-Stop não funciona com o ACC. Até porque vocês viram que o ACC não mantém o carro parado. É uma pena, ele chega a parar, mas depois de alguns segundinhos, 2, 3 mais ou menos, ele vai liberar os freios. Pelo menos ele dá um alerta sonoro para indicar que ele está liberando os freios. Então é para você ficar atento, mas uma pena não manter parado, né? Provavelmente é porque essa picape não tem o freio de estacionamento eletrônico. Geralmente, para manter parado, esses carros precisam ter o freio de estacionamento. Eu não lembro de algum carro que faça isso sem o freio de estacionamento eletrônico. Eu acho que não tem, mas posso estar enganado. Bom, vamos botar aqui no RES de novo então. Tá programado em 60, vou até diminuir para 55. O legal é que você consegue passar de 1 em 1 aqui, e se você segurar ele passa de 5 em 5. Mantendo muito bem. Vamos cair para a esquerda para ver ele acelerar, ó. Eu tô com o pé próximo aqui só se eu precisar intervir. É o motorista que sempre tá na responsabilidade, você tem que ficar atento. Ó, o Creta lá tá mais devagar, tá programado aqui a 55, mas ele tá mantendo a 50 mais ou menos. Tá fazendo a variação muito bem, viu? Eu confesso que eu testei esse carro já durante vários outros dias, e no meu uso com a ACC durante esses dias, eu posso dizer que ele não foi assim tão suave não. Hoje ele está sendo um pouco mais. O trânsito parece estar tranquilo também. A gente não teve nenhuma parada muito forte. Agora, vamos ver se ele vai chegar a parar. Mas ó, a gente está a 50 aqui, o trânsito está parado ali na frente. Vamos ver quando que ele vai detectar o carro, ó.
Nada ainda, vou ficar com o pé próximo aqui. Detectou o carro. Ó, eita, agora já fez uma frenagem um pouco mais forte, ó. Cumpriu sua função, ele freou. Ó, vai parar totalmente. Alguns segundinhos passaram e aí ele liberou os freios. Ok, fez o que era necessário? Fez. Mas demorou um pouquinho para identificar o carro na frente, ao meu ver. A gente já testou aqui o Mitsubishi Outlander no canal. Lógico, é um outro segmento, é premium, custa 50 mil reais a mais. Mas lá o ACC era um pouquinho mais suave ainda. Esse aqui ainda é bom, não achei exatamente ruim. Embora, como eu disse, nos meus outros usos com esse carro, ele tenha sido um pouco agressivo nas frenagens. Então quando você pegar um trânsito um pouquinho mais agressivo, ele também vai frear bastante forte. Mas em geral ele não é exatamente ruim. Até para uma picape pesada e tudo mais, ele funciona bem. Mas o Outlander consegue ser superior. Você que já teve essa experiência pode fazer a comparação. Aqui também, ó, fez uma frenagem um pouquinho agressiva. Dessa vez foi bem pouco. No vídeo nem deu para perceber, imagino. Mas dava para ser um pouquinho mais suave, sim. A retomada de velocidade, pelo menos agora, tá fazendo bem, sem acelerar demais. Esses barulhos aqui é da minha garrafa metálica, tá? Olha lá, não é do carro não. Inclusive tem um alerta ali de ar lá no painel, mas não é nada de problema do carro, tá, pessoal? Ó, vai parar mais uma vez. Ih, não vai não. Ih, vou ter que parar agora. O A3 resolveu passar praticamente no vermelho ali, aí eu não podia acompanhar, né? Eu tive que frear. Estou colocando de volta aqui na velocidade programada, 52. Aqui na cidade, o que eu posso dizer? Tá funcionando bem, como eu disse, hoje o trânsito tá tranquilo, então isso favorece. Mas eu acho que ainda poderia ser um pouquinho mais suave nas frenagens. Quando o trânsito vai parando bem devagar, bem de forma linear junto com você, não tem nenhuma frenagem brusca. Mas assim, praticamente todo carro é perfeito, com algumas exceções. Agora, quando o trânsito para um pouquinho mais rápido, ou quando já tem um carro bem mais lento à sua frente, aí ele acaba sendo um pouquinho forte nas frenagens. As acelerações, por estar no modo eco, também acho que poderia ser um pouquinho mais devagar na retomada de velocidade. De toda forma, o ACC não é ruim, não está entre os melhores que eu já testei, mas ainda é bom. Vamos ver a última parada aqui e vamos lá para a estrada então, ver como que é o assistente de ultrapassagem. Ó, tá vendo? Ó como ele fez uma frenagem um pouco mais forte. Ele diminuiu a velocidade com bastante rapidez. E não precisava, o trânsito estava parando devagarzinho. Dessa vez vocês viram que o trânsito nem parou de repente. E o fato de não manter o carro freado é realmente triste, né? Lembrando que até ele dar o aviso sonoro, se o carro da frente sair, ele também retoma a velocidade, tá? Pessoal, eu estou aqui na estrada e eu quero testar agora para vocês o assistente de ultrapassagem que eu comentei. Vamos ver se ele realmente funciona. Vou ligar aqui o ACC de novo, vou programar agora em 140 km por hora. Vocês estão vendo, ó, que tá mantendo ali a 115 mais ou menos. O que a gente vai fazer? A gente vai dar seta para a esquerda e a intenção é que ele diminua a distância em relação ao carro da frente para ajudar a gente a fazer uma ultrapassagem. Ou seja, ele vai acelerar sozinho. Depois que você sai da faixa, se não tiver carro na frente, ele vai acelerar até a velocidade que você programou. Se tiver carro na frente, aí ele não vai acelerar para não bater o carro, logicamente. E por que só funciona do lado esquerdo? Porque você só deve fazer ultrapassagens pelo lado esquerdo, que é o mais correto. Bom, vamos lá, vou dar seta aqui para a esquerda. Vamos ver se vai fazer alguma coisa. Parece que acelerou um pouquinho, mas não sei se foi impressão minha. Será que foi impressão? Vamos ver de novo, ó, seta para a esquerda. Parece que ele acelera bem pouquinho, viu? Não dá uma diferença muito grande não. Vamos testar aqui de novo, ó. Tá mantendo a 110 mais ou menos. Vamos ver se a gente joga aqui para a esquerda, ó. Ó, seta para a esquerda. A distância continua a mesma ali, vocês perceberam? Parece que funciona bem devagarzinho, mas não acelerou muito não. Talvez se tirar do modo eco seja mais rápido, não sei. Vamos aproveitar esse trânsito infernal da Avenida dos Bandeirantes para a gente falar sobre o sensor de ponto cego. Ele funciona acima de 10 km por hora. Gosto porque tem carro que funciona em velocidades mais altas somente. Uma coisa muito interessante dos modelos da Nissan, também aqui da Mitsubishi,
Por que eu citei Nissan? Porque tem uma aliança, né, que chama Renault, Nissan, Mitsubishi, então eles compartilham várias coisas. Você tem a regulagem do brilho do alerta de ponto cego automática. Então à noite, por exemplo, ela não fica aquela luz muito forte, ela mesma já fica mais fraca para não te ofuscar. Agora, sobre o sensor de ponto cego, eu também lembro que ele pode não detectar pedestres, ciclistas e animais. O que significa que ele pode detectar também. Algo que eu acho legal é que ele alerta também pelo painel de instrumentos. Isso quando a gente dá seta. Por quê? Agora ele acendeu ali o alerta no retrovisor. Eu dei seta para a esquerda. Olha só o que aconteceu. Ele piscou tanto o alerta do retrovisor como esse aqui do painel. Isso para te alertar ainda mais porque você está prestes a trocar para uma faixa onde tem um veículo no seu ponto cego. Agora, vocês viram que ele deu um alerta sonoro, né? Esse alerta não dá para desligar. Então pode ser irritante para você. Espero que não, porque você vai ter que conviver com isso. Mas pode ser que seja. Também ressalto que ele não tem assistência no volante. Até porque o carro não tem o sistema de permanência em faixa. Então aquela função integrada com o sensor de ponto cego, onde ele corrige no volante para evitar uma colisão, isso aqui não tem. Pessoal, agora eu quero falar para vocês sobre o assistente de descida, que é o HDC, que a gente seleciona, ó, neste botãozinho aqui. Eu lembro que ele funciona até 20 km por hora e a velocidade você consegue controlar pelos pedais. E acima de 80 km por hora ele vai desativar automaticamente. De 20 a 80 ele fica como se fosse um stand-by, né? Depois ele desativa e aí você vai ter que ativar aqui novamente. Eu tô testando uma câmera nova aqui, então me desculpem se não ficar assim tão legal, tá? Ó, vamos ver se ele já aciona. Clicando aqui ele já aparece ali no painel de instrumentos. Lembrando que está em 4x2 mesmo. Eu vou desligar essa luz aqui para a gente enxergar melhor lá fora. Aqui a gente tem uma descida bastante íngreme. E eu vou fazer o quê? Vou soltar o carro. Não agora, pera aí, deixa eu embicar aqui para ele reconhecer a descida, né? Olha, ele já tava até piscando ali porque ele já estava atuando lá, tá vendo? Identificou bem a descida, né? O que eu vou fazer? Vou soltar totalmente o pé do freio. Olha lá, tá piscando no painel. E ele tá freando muito bem, ó. Freando bastante, tá descendo a 4 por hora. Vamos acelerar um pouquinho para ver se a gente consegue controlar a velocidade como a Mitsubishi falou. Ó, colocamos em 9 por hora, agora ele está como se fosse programado em 9 por hora. E ele está descendo assim, ó. Vai freando muito bem, mesmo em 4x2, tá? Não estou usando 4x4, nem reduzida, nem nada disso. Nem bloqueio do diferencial, absolutamente nada. Tá em 4x2 normal. Vamos frear um pouquinho para ver então se ele volta ali. Ó, ele dá um tranquinho normal, tá? Quando você acelera o freio. Porque você está fazendo uma mudança de velocidade ali onde meio que não era para fazer, digamos assim, né? Mas depois, ó, reparem como ele ficou realmente mais devagar. Vou até acelerar um pouquinho de novo. Lembrando que isso pode parecer besteira, mas em algumas situações te ajuda bastante, porque ele consegue pinçar somente uma das rodas, por exemplo, somente do lado esquerdo, do lado direito. Quando você pisa no pedal do freio, ele vai acionar todas as rodas ao mesmo tempo, e aí o carro pode acabar escorregando, alguma coisa nesse sentido. Eu esqueci de comentar para vocês que o HDC ele também funciona com a ré. Então o que a gente vai fazer? Deixa eu desligar aqui, ó. Eu vou subir, eu tô em 4x2, tá? Se patinar é por causa disso, ó. Tá vendo que tá patinando um pouquinho? Eu vou então subir o morro aqui, vou parar aqui, vou colocar na ré e vou acionar o HDC. Ele já está ali também no painel aceso, tá vendo? Vou soltar completamente o freio. Olha ele segurando o carro. Estão percebendo? Agora na ré eu não sei se ele regula a velocidade. Vamos ver, ó. Tá em 4 km por hora, vamos acelerar um pouquinho. Ó, parece que regula sim, já tá um pouquinho mais rápida. Então vocês viram que bacana, né? Tanto para frente quanto para trás, o HDC funciona te auxiliando nessa descida. Como tá de noite, eu quero aproveitar agora para falar para vocês sobre o farol alto automático. Eu vou desligar aqui para vocês verem melhor ali o painel e a estrada. Mas eu lembro vocês que infelizmente ele só funciona acima de 40 km por hora. E abaixo de 30 km por hora ele desliga automaticamente. O que significa? Para ele ativar a primeira vez tem que passar dos 40. Então vamos tentar passar aqui, ó. Esse barulho que vocês estão ouvindo é da minha garrafa metálica, tá? Passou dos 40, ó, ele ativou. Agora, até os 30 ele vai manter.
vou diminuir dos 30, ó, ele desligou e agora só vai ligar novamente acima dos 40. Acho que deu para entender, né? Estrada de terra é esburacada assim mesmo, tá, pessoal? Não tem o que fazer muito, não. Agora, eu lembro que o manual especifica que ele não funciona em tempo ruim, ou seja, chuva, neblina, um sol extremamente forte e até em estradas com muitas curvas, diz ele que não funciona ou que não vai funcionar assim tão bem. Agora, vai ser difícil achar um carro aqui na nossa frente para mostrar ele desligando. Ele vai acabar desligando pela velocidade mesmo, já que está muito buraco aqui na frente. Eu também lembro que ele considera a iluminação da via, ou seja, se tiver uma via muito bem iluminada, não vai ligar sozinho o farol alto. Então rodovia, essas coisas, ainda mais que tem muito carro, pode esquecer. É mais para uma situação como essa aqui. E é por isso que eu acho que 40 km por hora é uma velocidade muito alta para ele funcionar. Ele poderia então funcionar em velocidades mais baixas, quem sabe até a partir de 15, ou então, como a maioria dos carros, a partir de 30. Deixa eu fazer ele ligar aqui, porque tem carro lá na frente, ó. Vamos ver a hora que ele detectar, que aí ele vai desligar. Oh, desligou, perceberam? Acho que vocês notaram, né? É uma moto, mas mesmo assim ele conseguiu detectar e desligar. Seria legal até um farol adaptativo, né? Mas ok, é um carro mais robusto, então dá para entender. Só a velocidade mais baixa de atuação já me deixaria um pouco mais contente. Mas funciona como vocês viram. Quero falar também para vocês sobre a frenagem automática em manobras, que a Mitsubishi na verdade chama de assistência para aplicação incorreta do pedal, mas é basicamente uma frenagem automática em manobras. Eu liguei a câmera aqui só para ilustrar para vocês, mas o que eu tenho que citar é que funciona entre 0 e 25 por hora para veículos e pedestres, e funciona entre 0 e 15 km por hora para obstáculos, como se fosse uma parede ou algo nesse sentido. Lembrando que para frear sozinho você tem que estar entre 2 e 15 km por hora. Senão ele vai só dar um alerta ali no painel de instrumentos, bem discreto ali na parte de cima. E como essa picape é grande, muitas vezes você vai manobrar em lugares apertados e ele é um pouco precavido, digamos assim. Então já acionou a frenagem comigo várias vezes, mas ela é bastante suave. Ela não chega a ser aquele travão que te incomoda, que te irrita. Agora, a Mitsubishi fala que não funciona com objetos em movimento, tá? Então é só para manobras mesmo, estacionando o carro. E ela diz também que pode suprimir a aceleração do carro por cerca de 6 segundos, caso você tenha, por exemplo, apertado aqui no acelerador sem querer e tiver um obstáculo na frente, né? Aí depois disso, lógico, que vai liberar o pedal, ou quem sabe se você pisar ali no fundo até o último clique, pode ser que ele libere também. Ou então aplicar uma frenagem suave, como eu disse para vocês, que acontece para tentar evitar uma colisão. Lembrando que se ele fizer essa frenagem, ele vai depois soltar o freio após 2 segundos. Então ele não mantém segurado, é preciso você ficar atento em relação a isso. Quero falar agora para vocês sobre o alerta de tráfego cruzado traseiro. Lembrando que ele funciona abaixo de 12 km por hora e o manual diz que ele não detecta carros que estejam abaixo de 8 ou acima de 30 km por hora. Vamos esperar passar uma alma penada aqui, porque quando eu preciso nunca passa, para a gente ver se ele funciona bem o recurso. O manual não especifica para a gente se ele tem a frenagem automática para esse recurso, mas tem a frenagem automática em manobras, então acredito que possa estar interligado. Também não especifica se funciona para pedestres, mas da mesma forma eu acho que pode ser que ele acabe detectando sim, dependendo da ocasião. Vai passar uma pessoa aqui do lado direito, vamos ver se uma pessoa ele consegue detectar ou não. Ó, detectou, vocês perceberam? Ó, ele avisou ali no sensor de ponto cego do lado direito e posso dizer que ele funciona muito bem, tá? Para carros ele detecta com bastante antecedência. E agora ele falou que não detecta abaixo de 8 km por hora, né? Eu acho que a pessoa não estava andando a mais que 8 km por hora. Então aparentemente ele acaba detectando sim, depende da ocasião. Mas qual é então a minha opinião sobre o sistema ADAS aqui da Triton Katana? Eu sinceramente não gostei muito. Seria compreensível se fosse uma versão de entrada ou se fosse um modelo mais de entrada. Mas a gente tem aqui um preço de R$350 mil. Então é muita coisa para um sistema ADAS relativamente básico, digamos assim. O ACC funciona mais ou menos, não é tão ruim, mas não tem a função Stop and Go, como vocês viram, ele só para automaticamente. Não tem nem permanência, nem centralização, então só por isso eu já vou considerar
o ponto ADAS como negativo. Não é o pior que eu já vi, mas faltam alguns recursos e os que tem poderiam funcionar até um pouco melhor. E eu sinto falta também, pelo menos nessa versão mais completa, que é a Katana, de um reconhecimento de placas de trânsito, até um simples sensor de fadiga, fora a função Stop and Go do ACC, que eu disse para vocês, e também o sistema de permanência e centralização de faixa. E eu não acredito que você vai sair do vídeo sem deixar o seu like e hypar o conteúdo. Eu já pedi isso outra vez e é de graça, não custa nada ajudar a gente, né? E lógico, pessoal, comenta aqui embaixo o que vocês acharam sobre esse sistema ADAS da Triton Katana ou Katana, do jeito que você quiser chamar, tanto faz. E é lógico, né? Se inscreva no canal e ative as notificações, porque teremos muito conteúdo legal com essa picape e também com todos os outros carros que passam pelo teste de uma semana aqui no canal GT Autos.